Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu quero te falar sobre uma oportunidade, sobre algo que eu acho que todo estudante de direito deveria fazer, deveria saber fazer, mas que a maioria de nós nem sabe o que é. Eu quero te falar sobre por que tu tem que sempre subir no ombro de gigantes. Não entendeu? Então vem comigo que eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Muito bem, professora, que negócio é esse de subir no ombro de gigantes? O que tem a ver? Que história é essa? O que tem a ver com direito, com a faculdade e comigo? E, gente, na verdade, essa é uma forma, né? Como se fosse um ditado, é um jeito de falar, mas significa que a gente, quando quer chegar mais alto, tem que pensar em como fazer para isso acontecer e, de preferência, da forma mais rápida. Então, quando alguém fala em subir no ombro de gigantes, e é um termo, essa é uma expressão muito utilizada na academia, dentro da faculdade, significa que tu tem que te aproveitar de conhecimentos que já existem, de pessoas que já são gigantes, que já sabem muito, que já estão num alto patamar, para que tu também chegue lá. Ou seja, subir no ombro de gigantes significa que, em vez de tu ser a formiguinha que vai tentar construir o teu império, que vai tentar construir a tua montanha de conhecimento, tu pode aproveitar a montanha de conhecimento, a altura, o patamar de outras pessoas que já passaram pelo que tu passou, ou pelo que tu pretende passar. Meu Deus, professora, isso está muito abstrato, me explica. Gente, nada mais é do que tu perceber que sozinho, construir o teu conhecimento todo sozinho vai ser algo muito difícil. Por que não aproveitar o conhecimento das pessoas que estão ao teu redor, que já fizeram o que tu quer fazer, que já estão há mais anos, né, há mais tempo na caminhada do conhecimento? E aqui, no vídeo de hoje, a gente vai falar então o porquê que tu tem sim que aproveitar dos conhecimentos, das vivências, das experiências de outras pessoas que já estão adiantados nessa caminhada. E olha, eu vou falar aqui, como sempre, voltada para a faculdade, voltada para o direito, voltada para o nosso crescimento pessoal. Agora, tudo que eu falar aqui também vai se aplicar para o teu crescimento pessoal. Então, no nosso vídeo de hoje, e eu espero ter deixado bem claro, eu quero te falar como e por que tu deve aproveitar gigantes que tu tem ao teu redor. Seja na faculdade, seja na tua vida pessoal, na tua família, seja em outros ambientes, a gente tem como chegar longe mais rápido quando a gente tem onde se apoiar. Então, a primeira vez que eu ouvi alguém falar isso de apoiar-se no ombro de gigantes foi no meu doutorado. No meu doutorado, a gente já estava há anos no direito, já estava ali há muito tempo estudando, já estava em um nível diferente. E o que aconteceu foi que a minha professora do doutorado me falou isso porque ela queria dizer que eu deveria aprender com o conhecimento do meu professor orientador. Ela basicamente disse, em outras palavras, que se eu quisesse aprender mais rápido e ter um conhecimento mais sólido, em vez de sair buscando, sair tentando entender tudo por conta, eu deveria primeiro me voltar para uma pessoa que estava do meu lado, que era o meu orientador, e ler os trabalhos dele para entender muito mais rápido daquilo que a gente estava pesquisando. Olha só como foi isso então. Eu apresentei um trabalho em que eu não usei nenhum trabalho do meu orientador, em que eu não li nenhum dos livros dele, e ele tinha vários na época, né? E a minha professora me alertou. E eu achei que ela foi de uma delicadeza muito grande, porque ela poderia ter falado assim, olha, tu tem que citar o teu orientador, ele é uma pessoa que sabe do assunto, por que tu tá lendo outros se tu poderia ir direto em alguém que já resumiu tudo, que já tem tudo ali mastigadinho para ti? Ela usou esse termo, apoie-se em ombro de gigantes, né? Que é basicamente, se tu quer ter uma visão mais ampla, por que não subir no mais alto que a gente pode para poder ter essa visão? E olha que engraçado, né? Naquela época eu estava pesquisando um tema e eu, em vez de estudar o que uma pessoa que tinha consolidado aquele conhecimento escreveu, em vez de ir direto em alguém que já ia me explicar mais fácil, eu saí buscando
clássicos e teóricos sobre aquele mesmo tema, demorou muito mais e eu não tive tanta facilidade como eu teria se eu tivesse buscado diretamente com a pessoa que estava do meu lado. Gente, qual é a grande ideia aqui? É muito provável que tu tenha ao teu redor gigantes, pessoas que sabem muito, pessoas que já fizeram a caminhada, que já aprenderam, que já erraram muito. E quando a gente fala em subir em ombros de gigantes, significa que muitos dos erros que essas pessoas cometeram, tu não precisa cometer. Que muito do que eles aprenderam com anos de vivência, com anos de erros e acertos, tu pode ganhar de mão beijada. Se tu quiser, se tu buscar, se tu souber onde buscar. E aí sabe o que acontece? Eu percebo que os alunos não têm essa noção. A gente vai direto para a doutrina. Por que nós temos aula, por exemplo? Vamos lá. Por que nós temos aula na faculdade? É porque o professor é uma pessoa que já tem mais conhecimento, que já tem mais caminhada, que já tem mais visão sobre o assunto e vai nos trazer da forma mais mastigada, da forma mais simples possível, aquele primeiro contato com a matéria. Aquilo que ele ao longo dos anos acumulou e ele vai trazer num tom mais tranquilo de se entender. Porque em vez de utilizar aquele conhecimento, eu vou ignorar o professor e vou tentar estudar sozinha a doutrina. Por exemplo, que acontece muito, né? Por que eu faria isso? Ah, porque o professor é ruim. Ah, porque isso. Bom, tudo bem, gente. Eu sei que existem aí alguns momentos que a gente não é tão feliz com os nossos professores, mas, regra geral, um professor que vai lá, que se esforça, que estudou, que, digamos assim, compilou para ti, te trouxe o mais importante de uma matéria, tu consegue perceber o quanto isso facilita a nossa vida? O quanto isso encurta caminhos? Não quer dizer que depois tu não vá buscar aprofundar. Não quer dizer que tu não tem que ler os clássicos ou que tu não tem que buscar mais conhecimento e tem que se contentar com aquilo que aquele professor trouxe. Mas o que eu estou querendo te dizer aqui é que quando nós temos alguém que facilita o caminho, que nos mostra para onde não ir e quais são as melhores possibilidades para a gente poupa tempo, a gente ganha tempo, que é um bem muito precioso. Então imagina, é melhor a gente começar a ter que errar tudo que a pessoa já errou, ter que fazer tudo que ela já fez para aprender o que ela aprendeu, ou é melhor a gente perceber o que deu certo, o que não deu e aplicar na nossa vida, aplicar no nosso caminho, aplicar na nossa evolução aquilo que a gente sabe que vai funcionar. Gente, não sejam bobos. Não queiram aprender tudo por conta, por exemplo. Sempre que na faculdade, isso provavelmente já aconteceu contigo, aquele professor que não dá aula, que não explica direito, sempre que a gente tem que estudar por conta, é muito mais difícil. Para que serve a aula, afinal? Para que serve o professor? Serve para a gente encurtar o caminho. Depois que alguém vem e te explica um conteúdo, bem de forma, forma didática, como eu gosto de dizer, e tu vai estudar, o estudo ele é 10 vezes mais fácil. Ah, professora, mas tu vive falando que a gente tem que ser autodidata, que a gente tem que ser independente, e sim, nós temos que ser, em muitos momentos a gente vai ter que se virar. Agora, quando tu tem essa possibilidade de ter um aprendizado mais rápido, mais fácil e evitar alguns erros que fazem parte, por que não aproveitar? Por que a gente vai fazer tudo sozinho se a gente tem tanta gente que pode nos ajudar a chegar mais longe e mais rápido também? Eu não quero ter falado de atalho. Eu não quero falar que a tua vida tem que ser só flores. Não, gente. O direito, ele requer estudo. Agora, se nós temos como seguir um caminho mais reto, mais objetivo, porque uma pessoa que já passou por aquilo pode nos dar conhecimento, por que não usar esse caminho? Então, gente, olha só, aqui eu tô falando da gente aproveitar conhecimentos que outras pessoas construíram e que a gente não precisa construir do zero. O exemplo mais clássico são os nossos professores mesmo. Agora, eu não quero que tu pense que eu estou dizendo que tu tem que ficar dependente do professor. Jamais. Tu não pode depender de ninguém. Mas entenda que no início, se tu tiver uma ajuda, tu vai conseguir sair com mais força para os teus estudos. Tu vai ter mais facilidade, tu vai te sentir mais seguro. Se o professor vem e te fala assim, olha, por aqui é mais seguro,
Se tu quiser fazer pesquisa, se tu quiser fazer estágio, se tu quiser fazer isso ou aquilo, faz assim, assim, assado. Na minha experiência foi assim. Eu sei que de tal forma dá errado. Gente, por que não aproveitar isso? A faculdade, ela não é estruturada da forma que é por um acaso. A gente não tem professor de várias matérias só por ter, não é só uma formalidade. A gente tem toda uma estrutura para que cada professor dê a sua matéria, consiga estudar aquela matéria e a gente consiga andar mais rápido. Imagina se a gente tivesse que estudar tudo isso sozinho, por conta, sempre. Não ia ser horrível? A maioria das pessoas nunca ia conseguir se formar. Imagina se a faculdade fosse as pessoas estudando por conta e no final fazendo a prova da OAB, fazendo uma prova, fazendo algo, enfim, nesse sentido. Os professores não estão ali apenas para enfeitar a sala de aula. E não importa se é virtual a aula, se é presencial, a questão é que existe sim um motivo. Existem motivos muito mais do que a pessoa que tem que estar ali para te avaliar. Não, gente. O professor está ali porque ele é uma pessoa que já passou pelo que tu está passando e que pode te ajudar a passar de uma forma muito mais suave pelo teu próprio caminho. Professora, os meus professores não falam nada de experiência, eles só chegam e dão matéria. Tudo bem, cada professor vai ter o seu jeito. Nem todo mundo é a Prof. Fran, que gosta de ficar falando de coisas aleatórias e diferentes. Mas tu entende que mesmo que teu professor só chegue e dê matéria, não é só isso. Ele teve que estudar muito tempo. Talvez ele tenha anos de experiência para falar aquilo que é mais importante, até para que tu entenda o conteúdo e não se perca nesse mundo de informações. Hoje, o que a gente mais tem é informação. O que a gente precisa é clareza para saber qual é a informação que realmente importa, qual é a informação que vale a pena guardar, que vale a pena estudar. Se não fosse teus professores, se não fosse a faculdade, será que tu entenderia do direito? Porque, sinceramente, eu não conseguiria. Se eu não tivesse ali uma sistematização mínima, um professor que me mostrasse o caminho, eu não ia conseguir. E aqui, gente, mais do que o professor de sala de aula, eu também quero te falar sobre orientador, sobre professores que podem ser os teus mentores, sobre pessoas na tua vida que podem te ajudar. Eu falei muito sobre professor, falei muito sobre orientador também, né? Porque o meu orientador foi uma pessoa, por exemplo, um gigante que eu subi nos ombros para poder escrever minha tese. Mas talvez tu tenha uma pessoa, um gigante, que tu pode subir nos ombros para chegar mais rápido aonde tu quer, na tua família. Talvez tu tenha um profissional que tu admire, que também é um gigante, que tu pode usar daquele conhecimento, usar daquela experiência para ter mais segurança. Então, entenda o que eu quero dizer. A humanidade, ela vem acumulando conhecimento, experiências, mas muitas vezes parece que a gente esquece disso, a gente quer fazer tudo por conta. Não, eu vou pegar os livros, eu vou estudar e ponto. Tudo bem, em alguns momentos isso é necessário. Mas tu consegue perceber que em muitos momentos tu tá perdendo de aproveitar experiências de outras pessoas, vivências que te fariam ser muito mais rico, no sentido de entender das situações. Cuidado, gente, a faculdade, a sala de aula não é só ir lá para marcar presença. Depois em casa eu estudo aquilo ali, é um laboratório. E quando a gente aprende a extrair informações dos professores, quando a gente aprende a pegar aquilo que é mais valioso para o nosso conhecimento, para a nossa evolução, a gente dá passos largos para evoluir. A gente melhora assim absurdamente. Então aquele aluno que vai para a faculdade para estar lá de corpo físico, que não consegue pegar os detalhes, que não consegue pegar um pensamento do professor, uma reflexão a mais que ele faz, sabe aquele professor que dá a matéria e te aponta algumas questões que tu tem que prestar atenção? Gente, aproveitem. Subir nos ombros é gigante, nada mais é do que tu perceber que tem pessoas que fizeram um caminho mais do que tu, que estão há mais tempo naquela estrada e que podem te mostrar e te guiar para onde ir. Eu percebo que muitos alunos não têm essa visão. Então, olha só, o que tu vai ganhar com isso? Tu vai ganhar mais segurança, tu vai ganhar uma vontade de seguir por um caminho porque tu sabe que aquilo dá certo. Tu vai sair na frente de muitas pessoas. Quantos alunos realmente pensam no seu futuro? Quantos alunos se preocupam em evitar erros que são evitáveis? Porque assim, vai ter erro que tu vai ter que cometer.
e faz parte. Agora, quantos alunos realmente aproveitam o conhecimento que professores, que familiares, que profissionais colocam na mesa? Então, a gente tem que entender isso. Olha meu caso. Eu tive mentores, eu tive gigantes que eu subi nos ombros em vários momentos da minha vida. Eu tive professores orientadores que me guiaram. Então, na minha graduação, por exemplo, quando eu falo de pesquisa, eu tive um professor que ele me mostrou todo o mundo da pesquisa. Que quando eu tinha uma dúvida, ele me falava, olha, em tal lugar, em tal vez, eu fiz um artigo assim, assado, e foi assim, assado que aconteceu, então faz assim que é melhor. Ou então, eu chegava numa dúvida, tinha uma coisa que eu não sabia o que fazer, e eu perguntava para ele, falava, olha, isso aqui não tem nas normas, mas eu já vi em tal lugar, eu já vivi uma situação similar, então faz assim, assim. Gente, tu entende que isso encurtou o meu caminho imensamente? Eu simplesmente tinha uma fonte de alguém que já tinha passado por aquilo e que queria compartilhar, que compartilhou comigo. E normalmente os professores, eles têm prazer em compartilhar os conhecimentos. Você tem que encontrar um, né, que tu tenha afinidade o suficiente para essa pessoa realmente querer te ajudar e tudo mais. Agora, não é tão difícil assim. Eu tive também uma promotora que eu estagiei junto, e tanto a promotora como a assessora dela eram pessoas que compartilhavam muito conhecimento comigo, mas eu evoluí demais. Detalhes que eu jamais aprendi na faculdade. Olha, essa palavra aqui, ela juridicamente não é correta, você tem que cuidar o uso de tal e tal palavra, tem que cuidar em tal e tal situação, porque o código, no artigo tal, aqui na prática, a gente faz assim, assim, assado. Não, olha, os processos aqui funcionam assim. Gente, essas pessoas já estavam há anos, né, naquele mundo. Eu lá, estagiária novinha, que eu aprendi em um ano de estágio no Ministério Público, eu dei um salto imenso, entende? Mas por quê? Era porque eu ia lá, fazia o meu estágio e ia embora? Não. É porque eu estava disposta a ouvir, porque eu estava disposta a subir nos ombros daquelas mulheres gigantes que tinham muito conhecimento, que tinham muita experiência. E no meio de um processo e outro, eu sempre perguntava sobre questões da vida delas profissionais também. Questões profissionais. Como foi o concurso? Como foi tal situação? Como foi que tu decidiu vir pra cá? Como foi a escolha? Tu entende que a gente não precisa também só perguntar questões de direito puro. Tu pode aprender, tu pode crescer, tu pode ganhar vivência, sabedoria de outras pessoas. Basta tu saber ouvir. E esse é um problema, né? Hoje as pessoas não têm muita paciência para ouvir. Às vezes a gente acha que é balela, mas talvez, se tivesse ouvido um pouquinho mais, algum clique, alguma coisinha tu teria pegado. É incrível, né? Às vezes, por falta de paciência, por falta de sabedoria, por falta de maturidade, a gente deixa de evoluir muito. Então, olha, se tu tiver essa oportunidade, aproveite. Eu tive colegas de docência também que foram gigantes para mim. Então, por exemplo, tinha um colega que ele era advogado da União há muitos anos e professor há muitos anos. E por diversas vezes, quando tinha questões diferentes em sala de aula, alguma questão com o aluno, alguma questão com didática, alguma questão com avaliação, eu ia lá e recorria a ele. Por quê? Porque ele era uma pessoa que já estava anos-luz na minha frente. Enquanto eu estava nos meus primeiros anos de professora, ele já dava aula há 20 anos. Então, tu entende o que eu quero dizer? Por que eu vou resolver uma questão absolutamente sozinha, sem base, sem experiência, se existem gigantes ao meu redor, que podem me trazer uma resposta pronta ou que podem me fazer refletir sobre um ponto que eu não tinha percebido? Gente, deixem de ser bobos, a gente tem que tirar essa venda. Eu tô te dando aqui diversos exemplos, de repente tu também pode usar isso com um colega, de repente tu tem um colega que tem uma sabedoria imensa, ou tu tem alguém ao teu redor que pode te mostrar o caminho, por que não aproveitar? Ah, professor, é o seguinte, eu não conheço ninguém. Ou então, professor, sabe o que é? Eu não sei direito como falar com as pessoas. Como é que eu vou escolher alguém? Ou, aquela pessoa lá, eu sei que é uma pessoa muito inteligente, sábia, mas é muito arrogante. Cuidado, às vezes, na maioria das vezes, a gente cria essas objeções, a gente cria essas desculpas, porque a gente não tá afim de fazer algo.
Então, se tem alguém ao teu redor que tem muita experiência, que tem muito conhecimento, que tu sabe que tu pode aproveitar, dê um jeito de se aproximar dessa pessoa. Eu até não diria com segundas intenções, mas, gente, demonstra pra ela que tu quer aprender com ela. Entende? As pessoas não se ofendem quando tu fala que tu admira elas e que tu gostaria de estar onde elas estão, ou que tu admira a trajetória e gostaria de aprender como foi que elas chegaram até lá. Professora, sabe o que é? Eu não tenho ninguém. Meus professores, eu não admiro nenhum, eu não tenho nenhum colega, eu não tenho ninguém na família, eu não tenho ninguém para ser um gigante que eu vou subir nos ombros. Gente, a gente está na era da informação, a gente está na era da comunicação, né? Hoje em dia, tu pode subir nos ombros de gigantes virtuais também. É claro que não é a mesma coisa, porque tu não vai ter aquele contato tão direto, mas eu mesma subo no ombro de gigantes digitais, de pessoas que chegaram onde eu quero chegar, de pessoas que tiveram projetos incríveis, que fizeram coisas incríveis, que mudaram o mundo. Eu não falo todo dia com eles, mas eu aproveito do conhecimento que eles postam todo dia nas redes sociais. Por que não escolher, então, alguém que tu admira, alguém que tem muito conhecimento, alguém que chegou onde tu quer chegar e aproveitar daquele conhecimento que a pessoa compartilha? E também tu pode buscar livros. Gente, já parou pra pensar nisso? O que é um livro, uma biografia, por exemplo? Nada mais é que uma pessoa contando tintim por tintim como é que ela fez para chegar onde ela chegou. Quem que tu admira? Cada pessoa vai ter uma resposta, né? Ah, eu admiro Ford, sei lá, eu admiro tal empresário, tal professor, tal cientista. Vai estudar. Vai ver como é que foi a história dele, vai ver como é que ele fez para chegar, o que ele sofreu, o que ele errou. Como é que foi essa trajetória? Thomas Edison, por exemplo, que é o inventor da lâmpada elétrica, ele conta que ele errou muitas, centenas de vezes até conseguir o que ele conseguiu. E aí, professor, mas o que tem a ver? Eu vou ler lá a história do Thomas Edison. Bom, tu vai perceber que ele foi uma pessoa que errou muito antes de conseguir. Tu vai perceber que tu tem que persistir naquilo que tu deseja. Tu vai perceber que mesmo as pessoas no seu mais alto patamar também tiveram que passar por momentos difíceis. Então, professora, eu não tenho ninguém. Isso é desculpa. Hoje em dia nós temos pessoas vivas e pessoas que já se foram, que podem te ensinar muito, seja pela internet, pelas redes sociais, ou mesmo por livros, por biografias, por histórias que as pessoas deixaram. Gente, quando eu falo subir nos ombros de gigantes, tu pode pensar em pessoas famosas que talvez tu nunca vá falar, mas que por terem muito conhecimento, por terem construído uma trajetória, elas têm muito a oferecer. E na maioria das vezes, até gratuitamente. Entra no Instagram de alguém que tu admire, veja os conteúdos, veja que aquela pessoa compartilha as dicas, entende? Então, o que a gente não pode fazer é simplesmente achar que sozinho a gente vai resolver. E tudo bem, tu tem que ser independente, não é esse o ponto. Tu tem que buscar a tua independência, tu tem que aprender com pessoas, usar aquele conhecimento e ir mais longe. Mas não desperdice. Não ignore. Por que tu vai criar tudo do zero se tem alguém que já fez, que vai facilitar para ti? Então, olha só, toma cuidado. Aqui, eu não quero jamais que tu pense que tu tem que depender de outra pessoa, que tu tem que ouvir outra pessoa para fazer as coisas, que a gente não vai conseguir fazer nada sozinho, jamais. Agora, por que não aproveitar o conhecimento que já está aí pra gente? E a gente perde tanto tempo olhando bobagem, né? Procrastinando. Por que não aproveitar pessoas que já passaram pelo que a gente está passando ou pelo que a gente vai passar? Por que não? Se possível, se tiver alguém próximo, excelente, melhor. Assim tu consegue conversar. Um professor, um orientador, alguém que vai ali te guiar. Perfeito. Aproveite. Mas se não tiver alguém do teu lado, então use aí outras pessoas que ensinam coisas boas, que te fazem se sentir bem, que te agregam valor. A gente tem que ser inteligente. Estamos na era da informação, mas o que eu percebo é que a maioria das pessoas não consegue usar isso de forma correta. Tem um autor, que é Giovanni Sartori, ele é um italiano, em que ele estudou os efeitos da televisão e a gente pode trazer para as novas tecnologias também um pouco das consequências. Então, o que a gente pode tirar da ideia dele? Basicamente,
nós estamos tão acostumados com a tecnologia, as últimas gerações, né? A gente é tão acostumado a pegar o celular e ter qualquer informação na mão, que a gente se acostumou com aquela ferramenta e a gente acaba não usando para todas as possibilidades que elas poderiam nos trazer. Então, em vez de estar ali, aproveitar como uma ferramenta para me conectar com pessoas que vão me ajudar, para aprender, para tentar mudar coisas erradas, etc., a maioria de nós utiliza aquilo ali como entretenimento e só. Tá errado, professora? Não tá, mas por que não aproveitar? Né? Então, olha só, o conhecimento ele está aí para quem quiser. Existem pessoas que sistematizam anos e anos e anos de estudos pra gente. Facilita muito a nossa vida. Porque depois que tu chega num patamar, tu cresce. Tu consegue perceber isso? Se tu sobe no ombro do gigante, tu só pode ir pra cima. Tu só tem como subir, como crescer, como fazer mais. Agora, se a gente não perceber isso, a gente vai muitas vezes morrer na praia, morrer ali embaixo, porque a gente não consegue chegar tão longe. Então, gente, atenção! Nós temos a possibilidade de começar do alto, de começar de degraus mais altos. Mas a gente tem que saber como fazer isso. Não significa depender de ninguém, não significa ser aquela pessoa que precisa do aval, jamais. Mas se nós temos acesso a esse conhecimento pronto, por que não utilizá-lo? Bom, se tu chegou até aqui, eu espero que tu tenha entendido o porquê que a gente não pode construir conhecimento sozinho e o porquê que a gente tem sim que aproveitar o que outros já construíram de conhecimento, de sabedoria, de vivência. Por que a gente não tem que passar por tudo que outras pessoas já passaram? A gente vai ganhar tempo e a gente vai evoluir mais rápido. Então eu quero só te falar rapidamente agora como tu pode fazer para começar a subir em ombros de gigante. Como dar o primeiro passo, professora? Primeira coisa, gente, pensem em pessoas que podem ser esses gigantes para ti. Então para um pouquinho aí, começa a pensar em pessoas ao teu redor, em professores, em pessoas da tua família, em profissionais, em pessoas que tu convive, que podem ser esse gigante para ti neste momento. Parou, pensou, listou, não tem muita gente, não encontrou ninguém, então vai lá para aquele plano B e pensa em pessoas da internet ou pessoas que tu conhece a história, que tu admira, que tu pode encontrar a história em livros ou que tu pode encontrar mesmo conteúdos aí disponíveis. Com isso, não tem desculpa, né? Porque se tu não tem ninguém ao teu redor, alguém no mundo tem que servir como o teu gigante, tem que ter o conhecimento necessário para te fazer ir mais longe. Então, pensa em uns minutinhos e coloca no papel. Encontra essas pessoas porque é o primeiro passo, saber quem que vai ser o gigante que a gente vai subir. Segundo passo, aprenda tudo que eles têm para te trazer. Professora, está querendo dizer que eu tenho que ler todos os livros do fulano? Não, vamos com calma. Mas, muitas vezes, um livro, um ensinamento, um artigo, uma biografia já vai fazer muito por ti, já vai abrir muito a tua visão. Então, aprenda, busque entender as fontes, o que eles leram, como eles chegaram naquilo. Na faculdade, na sala de aula mesmo, tu pode fazer isso com teus professores. Qual foi a referência, como foi que ele chegou naquele conhecimento, o que foi que ele viveu, o que ele acertou, o que ele errou, como ele chegou onde ele chegou. A gente tem que ser inteligente. Se o professor dá uma abertura, tu pode fazer perguntas. Professor, na sua experiência, o que foi melhor, o que o senhor entende que é melhor, o que posso fazer, o que o senhor recomenda? Gente, eu sei que às vezes a gente tem vergonha, a gente tem medo, mas vai aos poucos. Como eu falei, a maioria de nós gosta de compartilhar o que deu certo, o que deu errado, principalmente o que deu certo, né? Mas muitos também gostam de falar o que não funciona. Então, vai tateando, vai testando. Talvez tu encontre uma mina de informação, uma mina de ouro num professor que tu nunca nem parou para pensar. Talvez ele tenha uma história incrível para te ajudar a evitar erros na tua própria história. Então fica atento, não perde essa oportunidade. E por fim, mais um ponto. Definiu lá quem vai ser teu gigante, subiu nos ombros dele, começou a ver a visão que ele tem da vida, entendeu, leu, buscou. Agora, meu caro, tem a responsabilidade de ir além. Te arrisca, segue em frente, tu já tá no alto, tá num patamar alto. Então busca fazer o teu melhor para ir muito além daquilo.
Como tu não começou do zero, como tu já começou num degrau mais alto, tu tem possibilidade de ir além. Se tu sabe que tal coisa não dá certo, ou se tu sabe que tal coisa dá certo, aproveita essa informação. O que eu quero dizer aqui, não adianta pegar o conhecimento e jogar pela janela. Tu tem que aplicar o conhecimento. Eu vi um vídeo, eu fiz uma reflexão, o professor passou uma reflexão, eu vi na internet alguém fazendo uma reflexão, como é que a gente faz aqui? O que eu vou fazer para aplicar na minha vida? O que eu vou fazer para que eu tenha uma experiência melhor, para que eu evolua como aluno, como profissional, como a pessoa que eu quero ser? Lembrando, tudo que eu estou falando aqui, que se volta para a faculdade, tu pode aplicar na tua vida, pode aplicar na tua evolução pessoal também. Então, meus caros, 3 passos muito simples. Escolha os teus gigantes, suba nos ombros deles e a partir daí voe. Voe, porque com conhecimento ninguém nos segura. Tu tem conhecimento, tu tem segurança, tá na hora de se arriscar. E eu tô aqui para te apoiar nos riscos que tu vai tomar para evoluir, certo? Eu espero muito que eu tenha aberto a tua mente. A gente precisa ir além. E eu sempre falo, só o diploma não basta, só ir para a faculdade não basta, a gente tem que fazer mais. Por que então não aproveitar esses degraus, esses facilitadores que nós temos ao nosso alcance para ir mais alto? Aproveita! Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo e a gente se vê no próximo.